a casa do Senhor, nos reunimos aqui e juntos adorarmos ao Senhor. Então vamos nos colocar em pé. Se você não teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado ainda, seu irmão, de que ele é muito bem-vindo nesse lugar, que o Senhor fale com o coração dele e fale com o seu coração também. Glória a Deus. Quem estiver também nos assistindo pela internet, que o Senhor fale ao seu coração no momento que você estiver assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Vamos elevar o seu nome o máximo que a gente conseguir. Pai, mas vamos orar antes. Pai, eu quero mesmo colocar a minha vida diante do Senhor agora, a vida dos meus irmãos, e rendermos o melhor que nós temos ao Senhor. Sabemos que o melhor que o Senhor nos enviou foi Jesus. Ele já nos libertou, nos salvou. E às vezes o que a gente pode oferecer diante do sacrifício do próprio Jesus. Mas nós queremos estar diante do Senhor. Queremos estar com o coração completamente aberto. Com o coração, Senhor Deus, tanto receptivo, quanto um coração doador, que se doa diante do Senhor. Então recebe, Senhor. Nós te pedimos, recebe a nossa adoração. E que a nossa vida realmente, ó Deus, reflita a sua glória onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Aleluia. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir.
cante a ti, Senhor, e minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Minha vida cante a ti, minha vida cante. Minha vida cante a ti, yeah. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida cante a ti, porque tudo que nós temos, Senhor, é te exaltar, te louvar e te engrandecer, pra todo sempre. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Minha vida cante a ti. Feche seus olhos. Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, ó Deus. Que a nossa vida possa cantar ao Senhor, não apenas com palavras, não apenas com formas de expressão, ó Deus, mas que nós possamos expressar um louvor ao Senhor através da nossa vida, através do nosso caráter, através da nossa postura diária. Deus, em nome de Jesus, forme em nós um caráter reto. Deus, forma em nós um caráter íntegro, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, Deus. Como é gostoso, nós queremos cantar isso, mas com autoridade de vida, porque as pessoas, elas olhavam para Jesus e elas viam que Ele tinha autoridade, mas uma autoridade diferente, a autoridade de quem vivia o que falava. Deus, em nome de Jesus, que aqui no meio de nós sejam formados, ó Deus, uma geração de adoradores, uma geração de santos, de pessoas que seguem ao Senhor verdadeiramente, e que a nossa vida, ó Pai, o nosso dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, possa subir como um cheiro suave ao Senhor. Que o Senhor possa olhar para a nossa vida e dizer: Ele está me adorando, Ele está me adorando com a vida dEle, com as atitudes dEle. É isso, ó Pai, que nós queremos. Pai, toma conta dessa reunião, fala conosco, fala com cada um que está aqui, Senhor, ministra aos nossos corações. Espírito Santo, age neste lugar, distribui dons, Senhor, distribui, ó Pai, cura, ministra cura no meio de nós, ministra perdão, Deus, tanta coisa que nós precisamos ser moldados, precisamos ser ministrados, precisamos ser curados, Senhor, e somente na presença do Senhor é que nós conseguiremos. Então, Deus, em nome de Jesus, estamos sedentos pela sua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Ser um pai discipulador é um privilégio que só o pai possui.
Todas as semanas, os pais possuem muitas ocupações que são fundamentais para a família. Além de tudo que o pai já faz, tirar um tempo para discipular o filho parece impossível. No entanto, tudo que Deus nos pede não é pesado, e quando sentimos o peso, com certeza algo está errado. A Bíblia diz que devemos trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Isso se aplica a tudo que fazemos para Deus. Deve existir leveza. Imaginar que a igreja pode fazer o discipulado com a presença da criança por 2 horas semanais é enganar-se a si mesmo. A escola não tem condições de fazer isso. A televisão faz o serviço contrário. Os games e a internet, menos ainda. Por mais que tenhamos bons argumentos, nenhum é suficientemente forte para que o discipulado com os filhos seja protelado. Discipular é ordem e privilégio, e todos daremos contas a Deus daquilo que Ele deixou em nossas mãos. Que argumento seria bom para usarmos diante do Pai Celestial para justificar a dificuldade em discipular os filhos? Você conhece algum? Em outubro, o Ministério de Missões realizará a viagem missionária para o Chile. Você que é membro de nossa igreja e deseja viver uma experiência missionária transcultural, pode aproveitar essa oportunidade. A viagem terá o valor de R$2.000, incluindo passagens, hospedagem e alimentação. As vagas são limitadas, então faça já a sua inscrição. Entre em contato com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 44 21. Tudo que a gente vive longe da presença de Deus é desperdício. Sempre ficamos maravilhados com a formação de um bebê. O nascimento é um milagre. Um bebezinho apenas e toda a família, médicos, enfermeiros, uma pequena multidão de pessoas são movimentadas para tornar o nascimento de um bebê um sucesso. Tem aqueles que, por vários motivos, não puderam ter filhos biologicamente. Decidiram então serem pais de coração. No entanto, nasceu um bebê na Palestina que não teve a chance de decidir seu destino. A ele foi vedado o direito de ter filhos, numa cultura na qual ter uma descendência era fundamental. Por amor a nós, foi predestinado a morrer numa cruz. Mas a todos os que receberam a Jesus, Deus os fez seus filhos. Páscoa do Mini, os descendentes de Jesus. Sexta-feira, dia 29 de abril, 7h30 da noite, aqui na Primeira Batista. Você quer servir a Deus com sua vocação e não sabe por onde começar? Tem dúvidas sobre como poderia servir ao Senhor no campo? Tem medo de ser missionário? Ouça a missionária Analzira. E aí, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós vamos estar aí com Quem Tem Medo. É um evento muito legal que está rodando pelo Brasil. Quem tem medo de ser missionário? E nós vamos poder conversar muito sobre os medos que temos, entende? Mesmo que você não queira ser missionário, mas os medos que você tem, as dúvidas sobre a escolha da carreira, o que Deus tem para mim, vai ser muito bacana. Te esperamos! Nossa igreja, juntamente com a Junta de Missões Mundiais, realizará o evento. Quem tem medo de ser missionário? Pensando em você que está com a cabeça cheia de dúvidas, anote na sua agenda. Próximo sábado, dia 16, às 19 horas, durante o culto, com a presença da missionária Analzira Nascimento. Se você tem dúvidas sobre sua missão e vocação, não pode perder.
Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Como é bom estar aqui e ver as pessoas que nós amamos e às vezes não podemos estar com eles durante a semana, mas aqui a gente se vê e abraça e a gente sente algo que é tão especial, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu me identifico com você, você se identifica com a pessoa que está ao seu lado e é o povo de Deus. E o Mini hoje vai aprender sobre esse grande amor de Deus que é manifesto através das pessoas quando elas têm que se perdoar um ao outro. Nós estamos estudando sobre a vida de Jacó e hoje nós vamos estudar com as crianças aquele momento precioso em que os olhos dele batem aos olhos de Esaú. Mas só que antes disso ele teve um encontro, mais uma experiência com o Senhor. E ele foi e mandou na frente as suas concubinas, que eram suas serviçais, junto com seus filhos. Depois ele mandou Leia com seus filhos. Depois ele mandou sua esposa que estava gestante, a que ele mais amava. E depois que todos estavam ali, prostrados diante de Esaú, porque todos se inclinaram diante do irmão que foi traído, que foi enganado, então Jacó apareceu, mancando, pois o Senhor tinha marcado aquele momento. E quando ele se inclinou 7 vezes, o seu irmão, que poderia ter revidado com suas mãos na mesma moeda, pulou no seu pescoço, abraçou, o beijou e chorou. É ou não é o amor de Deus? Nós temos as nossas razões, os nossos motivos para continuar distante de pessoas, mas é por causa do amor de Jesus que nos amou, que nos perdoou e nos olha sem nenhum sentimento, pois nós estávamos rebeldes, nós éramos contra Deus, mas Jesus veio e nos reconciliou. E agora Deus nos olha com seu olhar de amor. E naquele momento, Jacó disse, tudo isso que eu mandei para você, todos esses animais são como um presente. E presente ali no livro de Gênesis quer dizer bênção. Jacó queria demonstrar para o seu irmão que a bênção que de alguma forma ele enganou e tomou do seu irmão, ele queria reaver tudo para o seu irmão. E aproveitando esta palavra, como que está o seu relacionamento com o seu irmão de sangue? Que tal se você prostrar-se diante dele 7 vezes e o amasse-o e agradasse-o, andasse com ele? Com certeza, talvez está faltando só isso para o seu coração, para o coração dele. Deus quer que o nosso coração seja limpo, que possa perdoar, esquecer, sem ter amnésia do que aconteceu, mas o nosso coração ser limpo de tal forma que nenhum sentimento mau possa ficar enraizado dentro de nós. É essa palavra. Vamos lançar hoje essa semente no coração das crianças, que elas entendam que não há nada mais importante do que amar uma pessoa. Vamos nos colocar em pé? Vamos ler essa frase que Jacó disse para Esaú quando ele o viu. Vamos ler? Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus. Gênesis 33, 10c. Deus quer união entre os irmãos. E não dá para ter união se Deus não está nesse negócio. De palavras é fácil, mas Deus quer que sigamos a Jesus e sejamos exemplo, como Jesus é exemplo para nós. Mas não é fácil e sozinho impossível, mas com o Senhor saltaremos muralhas. Vamos orar, irmãos? Pai, que palavra linda, Senhor. Aquele momento de reconciliação entre os irmãos é a presença do Senhor ali, ó Deus.
E se está escrito, é porque é verdade, a tua palavra é verdade. E se há alguém aqui ainda, Pai, que está com dificuldades de perdoar alguém da família, alguém do serviço, na faculdade, na escola, na célula, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha preencher todos os nossos corações nesta tarde, para que a Tua palavra seja engrandecida, o Teu nome seja exaltado, que as barreiras sejam quebradas, porque quem se levantou como mal vai cair da mesma forma que se levantou, mas o Teu servo, ó Pai, vai ser sustentado pelo Senhor a passos largos e firmes. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cada um de nós, os facilitadores do Mini, que a Tua palavra venha brotar nos nossos lábios como águas, Pai, de uma fonte que não cessa, Pai, para, ó Deus, alcançar o coração das crianças, dos bebês, dos pré-adolescentes, que nenhum deles saiam daqui nesta noite sem essa palavra guardada no coração, para que eles não venham pecar contra Ti e para que eles não venham esquecer mesmo quando envelhecer. Nós agradecemos porque a Tua palavra é viva e ela há de produzir muitos frutos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes lá à porta. Amém. Antes de se assentar, você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Quanta gente chegou depois? Então dá um abraço nela aí de novo. Fala que bom que você veio. Vamos cultuar a Deus juntos, né? Buscar ao Senhor em família, em unidade. E pode se assentar. Amém. Amém. Nós queremos conhecer agora os nossos convidados, tá? Quem são os nossos convidados? Os convidados aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. São aquelas pessoas que estão vindo hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Ou você que há muito tempo não vinha aqui na nossa igreja e está vindo hoje. Por favor, quem são os nossos convidados? Coloque-se em pé. Tem alguém? Ali atrás. Pode colocar em pé para a gente ver você. Aqui alguém? Aqui o rapaz aqui, seja bem-vindo, ali atrás também. Isso aí, vamos aplaudir os nossos convidados e cumprimentá-los com o nosso amor. Sejam muito bem-vindos. É muito gostoso ter gente nova conosco, adorando ao Senhor. Sintam-se livres para adorar ao Senhor, para buscar a presença de Deus no meio de nós. E se vocês, nossos convidados, são membros de outra igreja evangélica, manda um abraço para o seu pastor e fala para ele que o pastor Gilson Breder, que é o pastor presidente da nossa igreja, mandou um abraço para ele também, e que você esteve aqui com essa família, cultuando a Deus, e que você vai servir a Deus lá na sua igreja também, assim como você serviu aqui no meio de nós. Muito obrigado pela sua presença. Enquanto nós iremos cantar mais um cântico, você pode devolver ao Senhor o seu dízimo, trazer a sua oferta ao Senhor. Eu sei que às vezes as pessoas só falam de crise, de momento, de isso e daquilo, né? Mas eu creio que enquanto algumas pessoas têm tirado a mão, têm poupado, nós também temos poupado, temos nos preparado, mas é a hora que Deus tem usado as nossas vidas para abençoar outras vidas. Tá? Não deixe de abençoar outras pessoas, não deixe de cuidar da obra do Senhor. O Senhor, Ele nos abençoa não mediante aquilo que nós ofertamos. Não é porque você dá 10 que você vai receber 100. Deus, Ele te abençoa porque Ele quer, porque Ele te ama. Mas a nossa oferta, o nosso dízimo, eles são uma forma de nós agradecermos a Deus e de ajudarmos a outras pessoas também com aquilo que Deus tem nos dado. Então, você que trouxe a sua oferta missionária, o seu dízimo, as suas ofertas específicas, enquanto a equipe estará ministrando, você pode devolver ao Senhor. Amém.
Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço
nós reconhecemos, Senhor, o seu amor para conosco, ó Deus. Um amor tão grande que não negou o seu próprio Filho por morrer por nós, ó Pai. Então nós nos colocamos mesmo diante do Senhor, gratos, com os corações rendidos, ó Pai. E na certeza desse amor, nós podemos caminhar seguros, ó Deus. Então nós colocamos diante de Ti para Te adorar, Senhor. Te adorar, Jesus. Recebe então a nossa adoração nessa noite, Pai. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Santo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por
Jesus, que o Senhor está vivo, porque Jesus está vivo. Ele já conquistou todas as coisas ali na cruz. Aleluia, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também conquistou a nossa liberdade. O Senhor conquistou a vida eterna para nós. O Senhor conquistou, Senhor Deus, a libertação dos nossos pecados, mas também a cura das nossas feridas, a cura das nossas feridas emocionais, a cura física. Então nós clamamos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor agora, Pai. Haja cura no nosso meio, Senhor. Haja libertação no nosso meio, haja milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Clame ao Senhor agora, coloque alguns seus parentes, ou pessoa que você sabe que está doente, que está hospitalizada diante do Senhor. Ore, clame ao Senhor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Para o Senhor, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Escutas quando clamo. Ouve a voz da sua igreja nessa noite, Senhor. Traz paz aos nossos corações, ó Pai. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti.
Precisamos de ti, Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. É muito bom estar aqui com os irmãos, nesse dia em que nós estamos juntos, adorando o Senhor, ouvindo o Senhor, deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Como é maravilhoso esse Deus. Esse Deus, como nós cantamos há pouco, é um Deus muito bom, realmente Ele é bom. Quero falar, aliás, o Espírito de Deus quer trabalhar conosco a respeito de algo que é uma palavra bem pequena, muito pequena, de apenas 2 letras. Mas é algo tão importante, muito, mas muito importante. E Deus quer falar conosco a respeito de fé. Essa palavrinha tão pequena, mas que pode produzir muitas coisas, muitas coisas. E há no tempo de hoje um pouco de confusão a respeito de fé. Às vezes a gente tem a fé na fé, a fé de que se eu tiver fé, todas as coisas serão resolvidas, independentemente daquilo que eu creia. Vou ter fé na fé, mais ou menos algo como pensamento positivo ou declaração positiva de palavras. Hoje também há a fé de quem até acredita em Deus, mas a fé dele é só usada para aquilo que ele acha que precisa ter. Eu não tenho alguma coisa, então eu creio que eu preciso ter, eu estabeleci um plano na minha vida, e agora eu creio que eu vou alcançar aquilo. Então eu chego para Deus, né, e digo assim: Deus, olha, eu tenho um plano aqui, e eu tenho fé que eu vou alcançar. O Senhor pode me ajudar, Deus, a conseguir, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus amoroso, então eu tenho esse plano aqui, e eu tenho fé que isso vai acontecer. O Senhor pode me ajudar, Deus? Existe essa fé também, que é simplesmente uma fé como para usar Deus. E como diz Tiago, até corremos o risco de fazermos de Deus ministro de nossas próprias concupiscências, aquele desejo forte, ardente. E então a gente usa Deus para alcançar o que a gente quer. Mas o que é fé na Bíblia? Existe um texto que fala um pouco mais sobre isso? Será mesmo que essas coisas sobre fé acontecem? Será mesmo que existe algo acontecendo, ou existe algo que acontece conosco a respeito da fé, que nós então sabemos que pode ser verdadeiro? Você quer ver? Por exemplo, há pessoas que creem que, olha como é bom usar a fé para conseguir cura, por exemplo. E há até alguns cientistas da fé que usam a neurociência para falar como isso acontece dentro do cérebro. Esses dias eu vi um vídeo, eu espero que dê para passar, em um programa da Rede Globo, que falava mais ou menos sobre isso, como a fé atua no cérebro. Bom, enfim, seria esse tipo de fé que a Bíblia fala? A fé seria simplesmente um efeito neural, lá o seu cérebro com as sinapses, vai produzindo uma porção de coisas e aí vai ajudando a você alcançar aquilo que você quer? Afinal de contas, o que é fé na Bíblia? Diante de tudo isso que a gente está ouvindo, o que é fé? Então, nós vamos ler um texto agora que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não sabemos exatamente quem escreveu o livro ou a epístola aos Hebreus,
mas sabemos o contexto que ela foi escrita. Ela foi escrita no momento em que alguns hebreus estavam abandonando a fé, porque eles tinham ouvido de Jesus, eles tinham se entregue a Jesus, eles estavam colocando Jesus como Senhor de suas vidas, mas eles estavam passando por muitas perseguições, muitas mesmo, e eles acreditavam que essas perseguições eram naturais, porque eles tinham sido avisados que eles seriam perseguidos por amor a Cristo. Mas o tempo passou, e também eles criam numa promessa de que Jesus estava voltando, e para eles, Jesus estava para voltar literalmente naqueles dias, e Jesus não voltava, e a situação se apertava, e quanto mais eles buscavam a Deus, mais eles eram pressionados, eram perseguidos pelos hebreus, seus irmãos que não haviam se convertido, dizendo: isso é uma heresia, você foi enganado, a verdadeira doutrina não é essa, abandone essa coisa aí, você precisa voltar a obedecer à crença, e crença é diferente de fé. Você precisa voltar a obedecer à crença, você precisa voltar às doutrinas verdadeiras da Torá, e você precisa, e aí vinha vários outros tipos de pressões. Alguns eram deserdados, outros perdiam o emprego por causa daquilo, e a situação ia ficando cada vez mais ruim, e então eles também contavam com a pressão do Império Romano sobre eles, os seus negócios não iam bem, suas famílias estavam sendo divididas, muita coisa ruim estava acontecendo, e eles estavam passando por muitas dificuldades, e quando eles olhavam para aquelas dificuldades, eles diziam: não é possível, alguma coisa errada realmente aconteceu. E aí era nessa hora que os hebreus não convertidos diziam para ele: abandona isso aí. E alguns estavam abandonando. A carta aos hebreus foi escrita tendo por propósito dizer: olha, Cristo é superior a tudo isso que você deixou lá para trás. Cristo é superior aos anjos. Alguns estavam buscando revelações de anjos, até sobre religiões de mistérios. Cristo é superior aos anjos. Olha, Cristo é superior. E ali o livro Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo, até sobre a própria obediência à lei, sobre Moisés, e ia mostrando a eles que Cristo era superior a todos, que ele era o Filho de Deus. Mas aquela mensagem, diante daquilo que eles estavam passando no dia a dia, começava para alguns perder a força, e alguns estavam abandonando a fé. E aí então, nesse capítulo, depois de explicar uma porção de coisas a respeito da fé verdadeira, no que ela se baseava, e o livro de Hebreus é totalmente cristocêntrico, nesse momento ele diz assim: olha, é preciso explicar algo muito específico sobre a fé. Eu não sei que momento você está passando, mas percebe como essa carta, que Deus colocou nesta noite, este capítulo, para abençoar a sua vida. Você também deve estar passando por provações. Você também deve estar passando por lutas, você também deve estar passando por dificuldades, e às vezes você diz assim: mas meu Deus, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu não sei o que está acontecendo, e às vezes a gente desenvolve aquele tipo de fé assim. Você já viu aquela frase: eu não sei o que eu estou fazendo de errado para isso estar acontecendo comigo? Já pensou se Jesus falasse isso quando ele estivesse sendo perseguido pelos fariseus? Ou estivesse lá na cruz e falasse: oh Deus, eu não sei o que eu fiz de errado para merecer isso aqui. É aí que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, e nem a gente precisa saber quem mesmo que escreveu, porque é de Deus, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha, a esperança de vocês não estão nas coisas dessa terra. A esperança de vocês não estão de que a oração é uma chavezinha mágica para vocês desenvolverem fé, para serem livres das perseguições. A oração não é um amuleto para vocês ficarem livres das tribulações. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele disse: no mundo não tereis tribulações. Não, ele disse: no mundo tereis tribulações. E aí o livro
está dizendo, olha, a fé não é o firme fundamento das coisas que você está vendo agora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nisto está a natureza da fé. Se você pegar e ouvir um monte de gente falando sobre fé, você vai ouvir um monte de coisa que não confere com a palavra de Deus. E que às vezes as pessoas dizem, está na palavra de Deus, mas não está na palavra de Deus. Às vezes as pessoas pegam um versículozinho pequeno, tira ele do contexto e usa ele como pretexto para inventar as coisas que estão dentro da sua própria cabeça, que não foi Deus quem mandou ele dizer. A natureza da fé vem do fato de que fé não é isso que muitas pessoas imaginam. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Dá uma olhada, eu trouxe só para a gente entender um pouquinho. Aí você vem aqui comigo, não se disperse agora, porque eu sei que às vezes nós brasileiros não gostamos muito quando a gente vai estudar algumas coisas. Então, veja bem, ali nós temos fé, que vem da palavra grega pistis, que é a convicção da verdade de algo. Fé. No Novo Testamento é uma convicção, uma crença, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Agora, olha só, aqui há um segredo muito grande, e o propósito de Deus para nós nesta noite é mostrar o segredo da fé. Primeiro nós temos que conhecer a natureza da fé. A natureza da fé está justamente no fato do relacionamento do homem com Deus e com as coisas eternas. Essa palavra foi colocada muito clara no Novo Testamento, porque ela mostrava que fé, quando é relativa a Deus, é a convicção de que Deus existe, depois nós vamos ver isso mais, e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Ou seja, a sua fé, a minha fé, a nossa fé, se é bíblica, ela tem que estar baseada neste fato de que Deus existe, que Ele é o Criador, o governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. A nossa fé se baseia nisto aqui. Relativo a Cristo, convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Primeiro. Segundo, e podia apresentar o terceiro, ideia predominante de confiança ou confidência, Deus sendo seu confidente. Seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. Preste atenção nessas palavras, amados. E você vai descobrir um segredo de fé muito grande aqui. Veja, fidelidade, a palavra pistis também significa fidelidade. Lealdade, o caráter de alguém em que se pode confiar. Este é o sentido da palavra fé. E é sobre esta fé que nós estabelecemos, é sobre este relacionamento, é sobre esta confiança que nós estabelecemos a nossa fé. Porque se a fé é o fundamento, quer dizer, é o ato de colocar ou estabelecer sobre base, fundação, aquilo que tem um fundamento firme. Nós temos um fundamento pelo qual nós esperamos. A nossa esperança está fundada naquela fé que eu acabei de ler para você. Não está fundada no fato de que eu tenho fé, que se eu tiver fé, as coisas vão acontecer. Não pode estar baseado nisso. Se estiver baseado nisso, e quando você não estiver emocionalmente bem, e você não acreditar que as coisas que têm que acontecer vão acontecer, elas não acontecerão, então esse pai não é pai. Ele é padrasto. Ele é um pai mau. Porque se eu não estou bem emocionalmente, eu não tenho fé, eu não vou ter as coisas do meu pai, porque eu não estou acreditando. Isso é uma mentira. Você pode até perder algumas coisas por incredulidade, mas a base, o fundamento está estabelecido em Cristo, no Filho e no Pai, através do poder do Espírito Santo.
A fé que você tem não vem de você. A fé que você tem é um dom de Deus. E nisso é que está baseado tudo aquilo que nós cremos. E aí a nossa crença será saudável. Veja, eu posso, baseado nisso, esperar com alegria e completa confiança. Completa confiança. Olha, não tem sinal nenhum aqui de que vai chover. Mas nós estamos fazendo uma campanha de oração por chuva. Temos que fazer como aquela menininha que ficou famosa lá no Nordeste, né? Que foi fazer a campanha de oração numa baita de uma seca que durava já muitos e muitos e muitos períodos. E aí foram fazer a campanha de oração na igreja por chuva. E ela levou o quê? Um guarda-chuva. E aí alguns olharam para ela e falaram assim: o que você está fazendo com o guarda-chuva? A gente não veio orar por chuva? Então, essa questão de fé é assim: eu espero. Eu não estou esperando por algo que talvez aconteça ou não aconteça. Não, isso vai acontecer. Eu não estou vendo. Não há sinais. Não há nem nuvens no céu. Mas eu creio. Eu creio. Eu creio porque eu tenho força para crer? Não, eu creio porque meu Pai é Deus. E é nesse relacionamento que eu me baseio, na sua bondade, na bondade do seu caráter. E aí pode acontecer o que acontecer comigo, Deus vai continuar sendo quem Ele é para mim. E eu vou continuar sendo o que eu sou para Ele. Isso vai ficar mais sério mais à frente, você vai ver. Então, essa é a fé na qual nós fundamentamos a nossa convicção. A palavra aqui, no livro aos Hebreus, é como se alguém tivesse feito um teste e procurasse todos os fatos e diz: olha, comprovadamente isso daqui, eu tenho certeza disso aqui, porque os fatos comprovam. Mas que fatos? Você não está vendo nada. Não, o fato de que eu creio no que creio, e eu sei em quem creio, então isso é fato para mim, e está provado, e eu estou convicto de que aquilo que eu espero, eu terei. Que nem a volta de Jesus. Eu fico imaginando, eu vou falar nisso depois, mas só para dar um... Veja, como nós podemos acreditar em um Jesus que vai voltar? Você nunca viu ninguém voltando assim. Afinal de contas, isso vai ser um fato inédito. Jesus nunca voltou antes. E como você pode acreditar nisso? Baseado no quê? Quais são os sinais? No que você está vendo? Você já está vendo alguma coisa assim? Você olha para o céu, vê... O que você está vendo? Mas eu creio que Jesus está voltando. Quantos aqui creem? Isso. Não precisa ter nenhuma coisa. Nada. Mas a sua relação com Deus já é o suficiente para você saber que o Deus que prometeu que Jesus viria, o trouxe. O Deus que disse que seu Filho se entregaria por nós, foi entregue. Jesus derramou o seu sangue, e Ele estava morto, e Ele ressuscitou. E eu sei em quem eu creio. E se Ele falou que vai voltar, é porque Ele vai voltar, já está provado. São essas coisas... Essas provas, elas não são provas apenas da razão humana, elas são da razão, mas vai além da razão humana, porque algumas pessoas pensam assim: não, mas isso não é racional. Depende de qual raciocínio que você está seguindo. Dentro do seu raciocínio não é racional, mas quem diz que o seu raciocínio é a razão soberana e completa? Quem diz que o raciocínio do secularismo é o raciocínio correto? Ele se baseia no quê? Como é que eu posso provar que o criacionismo não é verdade? Não posso. Então é ignorante quem acredita no criacionismo? Não, é uma questão de fé. Crer que nós surgimos de tudo que nós cremos, ou que a ciência diz, ou que a pseudociência, ou sei lá, uma parte da ciência diz, sei lá o quê. Bom, eles podem estar totalmente errados. Tudo é fé. Seguindo um raciocínio. Aqui ele está dando uma razão para a nossa fé. A razão da nossa fé não deve estar nas coisas que os olhos podem ver ou que os sentidos
podem captar. É algo sobrenatural. A nossa fé é espiritual. A nossa fé é espiritual. Não é aquela fé da metafísica, filosófica daquela época, que acreditava que as almas, elas todas já existiam. Então elas estavam lá num depósito. Eu vou fazer uma brincadeira, não é exatamente aqui, mas é que é tão chato explicar como eles explicavam, que eu vou... Tinha um depósito de almas. Então, quando alguém ia nascer, pegava uma alma e, puf, colocava ali dentro. Aí tem, então, tudo. Essa alma pré-existente, ela conhece a Deus já. Então, como ela conhece a Deus, você tem que fazer despertar, era a crença da metafísica filosófica estoica, que você vai, então, num contato com Deus, avivar aquilo que está dentro da sua alma. E o que já tem lá um DNA da sua alma, que ele só falta ser despertado. Então, quanto mais você nega as coisas materiais, mais você descobre os mistérios que já estão escritos dentro da sua alma. Isso fez com que muitas religiões de mistério surgissem. Mas o escritor está dizendo, não tem nada a ver com isso. A nossa fé não se baseia no fato de que a alma é um ser elevado, que aí a gente vai ter o gnose da alma para saber. Não, não. A nossa fé não se baseia nisso. A nossa fé se baseia num pai que entregou o seu filho, que morreu numa cruz, que se tornou quem se tornou, porque foi humilde, e foi humilde até a morte de cruz, e aí então ele tem um nome que é sobre todo nome. E ele reina soberanamente. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nisso baseia a nossa fé. A nossa fé se baseia nisso. Não se baseia nessas coisas aí de que eu tenho uma parte espiritual e uma parte física, eu nego a minha parte física. Não, Hebreus quebra isso quando ele diz assim, Jesus tomando a forma de um homem, que ele fala que Jesus é um perfeito sacerdote porque ele viveu entre nós e é um homem de sofrimentos, e aí então ele diz, agora então pode socorrer aqueles que sofrem. Ele está dizendo assim, o nosso Deus não é um fantasma, Jesus não é um fantasma, Ele não é um Deus que não se tornou carne, Ele se tornou carne. Ele teve sede, ele teve fome, ele passou por sofrimento, ele passou por dores, ele passou por perseguição, ele passou por tudo. Então quando você passar por isso, procure-o, porque ele é um sacerdote que se compadece e interfere na história da sua vida. Deus interfere. E não é só porque você vai acreditar, todo dia você vai levantar, isso vai acontecer, 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 isso vai acontecer. Aí você sai igual uns, isso vai acontecer, isso vai acontecer, a pessoa fala com você, você está lá, isso vai acontecer, isso vai. Não, não. Isso vai acontecer porque o teu pai é um pai de amor, que já entregou seu próprio filho, e que agora se compadece das suas lutas, e ele interfere na sua vida. É nessa convicção que a gente baseia. Agora, essa é a natureza da fé. Eu fui tentar fazer uma tradução, porque eu vi lá a Almeida Corrigida, eu vi a NVI, aí eu vi que todos estão baseados nos textos originais. Mas assim, alguma coisa que pudesse explicar isso. E eu achei na Bíblia a Mensagem, e esses 3 versículos assim, ó. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Que visão é essa? Que explicação? Isso que é fé, meu irmão. Minha irmã, isso que é fé. Essa é o tipo de fé indestrutível. Ninguém pode destruir uma fé dessa. Ninguém.
É por isso que pegaram pessoas que tinham essa fé, perseguiram, tiraram o filho, tiraram a esposa, mataram, deixaram passar fome, lançaram em prisões. Chegava lá, sabe o que acontecia? A pessoa diz, continua acreditando em Deus, Deus é bom. Deus é bom, você foi para a cadeia, você passou fome, então nós vamos serrar você no meio. A pessoa foi serrada ao meio e até ele morrer, Deus é bom. Essa é uma fé indestrutível, porque não se baseia no que eu estou passando, se baseia na minha fé de que Deus é amor. E que mesmo que eu seja cerrado ao meio, eu não vou duvidar do amor dele, porque sendo cerrado ao meio, eu vou perceber o amor dele mais do que alguém que está vivo e está tudo bem para ele, mas ele está vazio da vida porque ele está vazio de Deus. Isso é que é fé. Agora a fé também tem a natureza da fé. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre como ela testemunha. Como que a fé testemunha através de pessoas. Veja o que diz o texto. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então vamos para a nossa liçãozinha, para a gente ver que a gente não está saindo da Bíblia. Bora lá. Testemunho da fé. Ao escrever que os antigos obtiveram bom testemunho, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo, de forma a indicar que foi Deus quem deu o testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres antigos que receberam recomendação divina por sua fé. Aqui não é um homem que está testemunhando, aquele lá é de fé. Não, não. Deus quem selecionou assim, olha aqui, vou dar para vocês, através dessa palavra que Deus estava inspirando através do Espírito Santo, eu vou mostrar para vocês como existem homens que tiveram fé e que por causa dessa fé deles em mim e naquilo que eu disse para eles fazerem, eles fizeram coisas fora do comum. Aí você fala assim, o que será? Que testemunhos eram esses? São muitos no capítulo 11. Mas nós vamos ficar só com os testemunhos antes do dilúvio. Tá bem? Então, sabe por quê? É fé de quem viveu antes do dilúvio. Porque ele não tinha noção, ele não tinha conhecimento de um monte de coisa que aconteceu depois. Talvez para ter uma fé só baseada nas conclusões seja fácil para nós, mas para eles não. Agora veja só, Abel. Se você ler o versículo 4, que Abel, pela fé, ofereceu melhor sacrifício do que seu irmão Caim. Mas como assim? Pela fé ofereceu melhor sacrifício? Como que foi? E aí é uma explicação aqui. Não é dada nenhuma indicação da razão por que o sacrifício de Abel, se revelou mais aceitável. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim? Não tem uma explicação muito boa para isso. O único indício é que foi dito a Caim que se procedesse bem, ele também seria aceito. O que sugere que tinha muito a ver com a atitude do coração e o estilo de vida de Abel. Em outras palavras, o problema não estava no conteúdo da oferta, mas no coração do ofertante. E novamente aqui, depois você vai me dizer o que une todos os testemunhos. Então guarde isso aqui. Próximo testemunho, através de pessoas. Olha aqui, Enoque. A gente sabe duas coisas sobre Enoque. Primeiro, foi liberto da experiência da morte devido à sua fé. A Bíblia diz que pela fé, Enoque não foi mais achado entre os viventes. Ele foi trasladado. O verbo significa transpor, transferir. E a outra coisa que nós sabemos sobre Enoque é que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus antes de ser trasladado. Que coisa fantástica, não é verdade? Tudo isso é pela fé. Pela fé. Pense em Abel. Agora pense em Enoque. O que fez deles a diferença? Abel é o primeiro mártir que a gente conhece na Bíblia, que foi morto por causa da sua fé. Agora veja, Noé.
Nenhuma outra coisa poderia ter levado Noé a fazer o que fez, senão a fé. Ele teve fé suficiente para salvar a si mesmo e a sua casa. Observe que a palavra fé ocorre 2 vezes nesse versículo. William Neville comentou: quando Noé entrou na arca, havia a mesma convicção do fato da vinda do dilúvio que ele tinha durante os anos da construção da arca. Você não concorda? Se Deus tinha falado, aquilo era tudo que estivera antes na sua mente. Ele nunca olhou para o céu. Fé é a convicção de coisas, mesmo quando elas ainda não são vistas. Ninguém nunca tinha visto chuva, gente. Aí não, aí eu paro. Para mim, Noé, mas... Olha, para mim Noé é um desafio para a minha fé. Você imagina a doideira do cara? Imagine você, Noé, nunca choveu. Aí você chega, gente, vamos se arrepender, olha, vocês estão andando por caminhos que o Senhor nosso Deus não aprova, abandonem seus pecados, porque haverá destruição. Aí todo mundo, por quê? Noé, conta para nós, o que vai acontecer? Vai derramar água dos céus. Água do céu. Ah, sim. E como que você acha que vai ser livre? Não, eu estou construindo um grande barco aqui, e Deus já me mostrou tudo aí. Um grande barco. Para quê? Para pôr aonde? Não é? Você está praticamente no meio de um deserto. E você fala que vai vir tanta água para levantar um barco com essas dimensões que você está construindo? Você é maluco. Eu vi um pastor pregando que ele disse assim, que Noé devia virar ponto turístico para os caras ganhar dinheiro. Os caras falaram, vem cá, tem ali num lugar ali, quase meio que deserto, assim, não passa quase nem rio ali por perto, um doidão que está construindo um barco grandão pra caramba, e ele acredita que vai vir água para mexer o barco dele. Vamos lá ver? Então, estou cobrando, eu levo você para o lugar. Existe um cara desse? Existe. Não, então, me dá aí uns $100, eu levo você onde que está sendo construída. Devia ser ponto turístico, porque o cara é doido. Ele não tinha nada que alimentasse a sua fé no mundo visível. Ele não enxergava nada que pudesse dar a ele algum tipo de esperança. Ele não podia falar o que Jeremias disse, que nós cantamos agora há pouco. Trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. Por que ele traria à memória? O que para dar esperança? Que ia vir chuva para um barco daquele tamanho, gente? Noé era um perfeito doidão para a época dele. O que existe de incomum em 3 homens? Fé. Mas que tipo de fé? Por que alguém é levado? Ele não é louco. Porque, gente, eu e você até podemos fazer loucuras, mas a gente olha para um lado e para o outro, tem pelo menos uns 10 loucos com a gente. Até quando você fica louco mesmo. Você fala, ainda bem que eu não sou louco sozinho. Se alguém fala, porque, cara, você acredita? Jesus nasceu de uma virgem? Que é isso, cara? Você fala, eu e mais bilhões acreditamos que... então você fala, não sou louco sozinho. Mas e Noé? Sabe por que a família de Noé foi salva? Porque ele era o patriarca da família dele e falou assim, todo mundo vai entrar nessa arca aqui. E vocês não vão andar segundo a... Vou salvar. E Deus lhe deu esse poder para salvar a família. Não, ele não enxergava mais nada, absolutamente nada. O que existe de incomum entre Abel, Enoque e Noé? Eu creio que nesse chave hermenêutica é justamente Enoque. Porque os 3 andavam com Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles criam que Deus existia. Eles criam que foi Deus quem falou o que falava, e é Deus quem ia fazer o que ele falou. Sem sombra de dúvida. Se Deus, Noé, eu sei quem é Deus, hein, gente? Eu conversei com ele e ele falou que vai chover. E se Deus falou que vai chover, vai chover. A despeito de tudo que está acontecendo na natureza, que todo mundo fala, isso nunca aconteceu, não vai acontecer.
falou que vai acontecer, então vai acontecer. Você viu qual era a base da fé? Não é um mundo que Noé criou. O problema é que nós criamos um mundo e nós achamos que Deus tem que se encaixar no nosso mundo. Ah, Deus, eu não acredito que você vai fazer isso comigo, eu vou perder tal coisa, eu vou ter que... Quem é você para falar assim com Deus? Nós temos que ter nesse tempo mais temor a Deus. Tem gente que está falando para desafiar a Deus, no sentido, desafiar a Deus no sentido que Deus falou com Jó, traga-me as suas... Aí tudo bem. Mas tem gente que está considerando Deus um empregadinho que é obrigado a fazer o que eu mandei fazer. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Porque se Deus se irar, não sobra nada. E Deus se ira. E ainda bem que se ira. Porque se Deus não se irasse, não haveria justiça. Deus tem que se irar. Agora, nós temos que parar de achar que fé é um amuleto para a gente criar ao nosso redor um mundo que a gente acha que é o melhor. Esse não é o melhor mundo. E Deus não vai dar o que você está pedindo. Em nome de Jesus, Ele não vai dar o que você está pedindo se for fora da vontade dEle. Porque se você ganhar alguma coisa fora da vontade de Deus, vai ser para a sua desgraça. Por isso, nós, na fé, não devemos desenvolver a fé. Não, Deus falou que se eu acreditar, eu vou acreditar, isso aqui vai existir. Mas foi Deus que mandou, foi Deus quem falou. Se acontecer alguma coisa que você julga tragédia, poxa Deus, o Senhor falou que tudo era possível, eu que cria. Eu criei, olha o que aconteceu. Adeus, Deus. É assim que os judeus, os hebreus estavam. Deus, a gente acreditava que ia ser do outro jeito, mas já que está sendo desse jeito, fui. E aí é que o autor está escrevendo, na minha cabeça batista, é assim, não é que alguém pode se apostatar da fé, é que esse nunca acreditou, ele nunca teve a fé verdadeira, porque a fé dele era na fé de que ele podia criar através da fé um mundo segundo a sua vontade. E fé não é para isso. Fé é para a gente acreditar que as coisas acontecerão exatamente como Deus está falando que elas vão acontecer, apesar de tudo estar indicando que elas não irão acontecer. Igreja de Deus, desperta, acorda. Nós precisamos voltar a olhar para as coisas eternas, ao invés de ficarmos com os olhos fixos nas coisas passageiras e materiais. A fé é um desafio de você parar de olhar para as coisas visíveis, que você vê conforme ou sente conforme os 5 sentidos, e olhar que não vê como você vê, que não sente como você sente, que não faz só o que você pode fazer. Ele está acima de todas essas coisas, e Ele está querendo que você olhe e enxergue com os olhos dEle, o que vai ser muito melhor para você. Essas pessoas testemunharam porque elas viveram, elas sabiam com quem elas tinham conversado, elas souberam quem falou o que falou, e elas viveram por essa fé. Mas a fé também, para terminar o tópico, a fé também tem razão, tem a razão da fé. Como eu disse a princípio, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho, porque aqui já é a conclusão. Existe um entendimento que não é um entendimento que se baseia apenas em coisas que nós descobrimos através dos nossos 5 sentidos. Vai além. Olha o que diz o texto. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Não é pela fé cremos em alguma coisa que a gente não pode entender. Não. A fé, ela tem razão de ser. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Que pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que coisa louca. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Existe uma diferença entre o Logos de Deus e o Rema. Quando é usado Logos, em muitas partes do Novo Testamento, está ligado ao poder em Jesus. O Rema é o próprio Deus falando
e através da sua palavra criando. Essa é uma tradução grega para um verbo no hebraico que também se diferencia do criar, apenas de transformar, para um verbo que é colocado lá em Gênesis, que diz que Deus, a partir do que não existia, criou todas as coisas. Ou seja, não tem nada, não tem matéria-prima, não tem. Não tem explosão ainda, não tem matéria, não tem energia, não tem. O mundo diz que não pode ser assim. Eu digo para você, eu creio que Deus é a causa de todas as coisas. Então, Deus com a sua palavra disse e houve. O universo houve por causa da palavra de Deus. E eu creio num Deus criador. Isso é irracional. Irracional por quê? Então me explica, antes de uma causa veio uma causa, e antes da causa, aí a gente vai virar naquele velho dilema filosófico, não vamos chegar a lugar nenhum. E a resposta da Bíblia é que Deus é o criador de todas as coisas. E eu pergunto a alguém, já conversei com pessoas, mas é impossível que haja um criador? Não, pode ser. Então isso não é uma coisa que não tem a sua razão. Eu creio no Deus que criou todas as coisas, através do nada. Porque Ele é o poder de todos os poderes. Ele é o Todo-Poderoso. Então, a questão é, então Deus teve o poder para criar as coisas. Teve até gente que há um tempo atrás criou. Não, verdade. Alguns secularistas, para não debater diretamente, para não dizer nós somos ateus, eles inventaram a palavra secularista, ou seja, a palavra agnóstico. Se Deus existe, Ele criou a gente, soltou a gente aqui e falou, se vira. E foi lá para o andar de cima. E lá no andar de cima ninguém chega, porque não tem escada nem elevador. Então a gente está aqui no andar de baixo, a gente se vira com as forças que esse Deus Criador pôs a gente aqui para fazer, e você se vira. Não. Eu não somente creio num Deus que é criador, mas naquele Deus que vem a seguir revelado aqui. Veja o que Donald Guthrie, ele fez um comentário, introdução e comentário aos Hebreus, ele escreveu assim, ao contemplar a origem do mundo observável da natureza, o escritor reconhece a necessidade da fé. Se a explicação fosse a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. Mas as palavras pela fé entendemos, demonstra que o conhecimento não é independente da fé. Até para o cara acreditar na evolução, ele tem que ter fé. Porque dá para repetir em laboratório a teoria da evolução? Não. E se foi da evolução? Tá, então se baseia numa energia. E quem pôs a energia? Aí volta naquela coisa toda. Então, por isso que eu digo, dizer que simplesmente nós somos ignorantes porque cremos nisso, é ignorância dizer isso. Nós cremos. Agora, como diz o autor aqui, eu não vou crer só porque de alguma maneira a minha fé pode ser provada. Porque se você me apresentar vários fatores, dizer, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui, agora eu vou te mostrar como aconteceu, agora eu vou te mostrar, isso aqui está provado, você acredita? Aí eu falo, acredito. Então isso não é fé. Isso não precisa de fé. É isso que ele está dizendo. Agora, veja só onde está a ação dessas coisas, olha. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Aí tem outras palavras, eu só dei reticência para não ficar muito cheio o quadro. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha... Aí olha o que vem a seguir. Fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nesse texto aqui eu pirei.
Você fala assim para mim, o pastor Jean, meu filho, fala, eu falo assim, rapaz, estou precisando de uma ajuda aqui, tal. Ó, você procura o Júnior ali, que ele vai resolver o seu negócio. Aí eu olho para lá, não tem ninguém. Eu vou lá? Claro que não. Agora, como é que eu vou procurar alguém que eu não creio que exista? Eu não creio que ele exista, vou procurá-lo. Então, por quais cargas d'água está dizendo o texto que sem fé é impossível agradar a Deus? Pois quem dele se aproxima? Dele quem? Como é que eu vou me aproximar de alguém que eu não acredito nele? Precisa crer que ele existe. Mas se eu não creio que ele existe, como é que eu vou me aproximar de alguém que eu não creio que exista? Agora aqui, estamos chegando ao fim, para você perceber que aqui está o mistério da razão da fé. Muita gente vai procurar a Deus, que ele nem lá tem certeza se existe mesmo. Porque você pode parecer doideira, mas tem hora que você mesmo não passou orando no seu quarto, e você falou assim, acho que não tem ninguém escutando não, hein? E se você não cuidar com a sua própria loucura, de acreditar naquilo que não deva, pode chegar um dia que você fala, será que Deus existe mesmo? Ou eu estou falando sozinho quando oro? Percebe? A revelação de Deus. Percebe a revelação de Deus? Enoque andou com quem? A fé sem Deus é obsoleta, vazia. Essa não é a fé cristã. Essa é uma fé qualquer que se desfaz com o tempo. Mas se eu creio que Deus existe, eu creio que é um Deus que existe, conforme o caráter desse Deus que existe. Ou seja, ele é eterno. Então eu estou tendo um contato com o eterno. Ele é todo poderoso, ou seja, ele pode todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Ele está, mas está com você, mas está com você, e está com você, e ele sabe tudo o que está acontecendo, e ele está presente com todos. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus que a principal marca de sua essência de caráter é que ele é amor. E aqui está o segredo do segredo da fé. Quem busca Deus deve crer na sua existência, e quem busca Deus deve saber de seu caráter. Ou seria uma coisa só? Bíblia, a mensagem. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Eu diria que interfere na vida daqueles que o buscam. Nem sempre é a interferência que você acha, mas Deus está presente. Duas histórias me impressionaram. A primeira daquele homem que nasceu sem os braços e sem as pernas. E que ele ficou procurando a resposta durante anos na vida dele, porque ele tinha nascido daquele jeito. Ele percebia quando seu pai contava a sua história, que o próprio pai tinha se assustado do jeito que ele havia nascido. Imagine você, pai, mãe, e o pai dele é pastor. Um homem temente a Deus. Aí você vê uma criança que nasce assim. Você poderia perguntar onde está Deus?
Aquele rapaz tentou se matar afogado numa banheira. Deus não permitiu. E aí então Deus começou a se manifestar a ele. E por causa dessas questões, um dia Deus responde para ele. Ao invés de Deus responder o porquê e até mesmo o para quê, Deus responde para ele: a questão não é o porquê ou o para quê, a questão é: você confia em mim? Missionária, vai para o campo missionário e quer pregar em um lugar distante, de tribo, e acho que foi a sua filhinha, é queimada no campo, é queimada ali no campo missionário, e ela é usada, e as pessoas correm, e ela corre. Quando ela chega, aquela criança ainda está viva. E as pessoas ao redor nem conseguem explicar por que aquela criança ainda estava viva, porque, se não me engano, 40% do seu corpo já estava totalmente tomado por... Ela tenta levar ao hospital e a criança morre em seus braços. Como pode existir um Deus mau assim? Tira a pessoa do seu lugar com a sua criança, vai lá e fala, vai lá anunciar que Jesus é a salvação lá para o outro povo. Chega lá, ele deixa umas pessoas cruéis pegarem a sua criança e queimarem essa criança. E quando chega, a criança morre. E a pergunta de muitos seria: esse é um Deus mau. Sabe o que aquela missionária faz? Ela fala: vou pegar essas pessoas que queimaram, para que elas saibam o que é o amor de Deus. Essa mulher confia que Deus é bom o tempo todo, e que em tempo todo Deus é bom, sim ou não? E nós confiamos? A sua fé se baseia em quê? No que você tem, no que você quer ter, na vida que você imaginou para si? Ou a sua fé se baseia em Deus, porque um dia você já entregou nas mãos dele a sua vida, porque sabe que ele e não você é o melhor para a sua vida e para a sua família? Fé é você se jogar nos braços de Deus e dizer de verdade: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Você quer ter essa fé? Nós estamos sendo desafiados a crer assim. Uma fé da renúncia, da entrega total. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Ei, coisas quando eu era mais jovem, que eu achava assim que era o máximo, the must. O bicho para acontecer, o tudo que alguém pode imaginar. Sabe, até meus sonhos materiais. Sabe, quase nenhum deles se cumpriram. Incrível, né? Você pode falar: eu sonhei com isso e aconteceu tal coisa. Não, eu não fui esse cara. Eu não sonhei. E as coisas aconteceram. Muito mais do que o que eu imaginava. E à medida que eu me entregava, eu conheci um Deus muito melhor do que eu pensava que Ele era. E Ele foi fazendo na minha vida que eu agradeço a Ele hoje. Obrigado porque o Senhor não deu o que eu pedi, ou não concretizou o sonho que eu sonhei. Porque os sonhos do Senhor, ó Deus, são maiores que os meus. Vale a pena acreditar. Porque Deus, disse o poeta, continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por amor a você, para te levar de volta para Ele, quanto mais
não nos dará nele todas as coisas que são melhores para nós, ainda que não seja aquilo que você pensa. Isso é fé. Feche seus olhos. Converse com Deus sobre o que você ouviu. Não tente fazer de Deus somente o seu cúmplice para aquilo que você quer alcançar. Chega para Deus e fala: ei Deus, preciso abrir mão de algum sonho, eu estou fissurado em alguma coisa que eu estou irritado porque não está acontecendo. Ei Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Afinal de contas, o Senhor já entregou o seu filho, e eu quero me entregar agora. Porque tudo que eu precisava, eu já alcancei em Cristo Jesus. E todas as coisas que eu precisarei em Cristo Jesus. Ainda que as coisas não aconteçam simplesmente pelo que vejo ou pelo que quero. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. O tempo todo. Não teve um dia da minha vida que o Senhor não foi bom. Até aqueles dias que eu chorei, que eu tive perdas, que eu não entendi. O Senhor nunca deixou de ser bom. Até as coisas que eu ainda não entendo, que eu achava que devia ser de outro jeito, mas aconteceu do jeito que aconteceu, não me fazem duvidar do seu caráter. Não, Deus, ei Deus, não é porque eu sou bom não. Sabe por quê, Deus? Porque e a fé que eu tenho nisso, não fui eu quem plantei, semeei, reguei e deixei crescer. A fé que eu tenho é um dom do Senhor, que o Senhor mesmo quer que eu exercite para que ela cresça, e é no Senhor que eu encontrarei forças para continuar crescendo em fé. Toma nossas vidas, toma nossas famílias, toma nossos bens, toma tudo aquilo que nós chamamos de nosso e toma para o Senhor, porque o Senhor já comprou tudo, Jesus, e muito mais, porque tudo era teu, mas nós estávamos perdidos, e o Senhor com teu sangue nos comprou de volta. O Senhor pagou a dívida que era nossa, e hoje nós podemos nos relacionar com Deus, não como um escravo, apesar de o sermos, mas porque o Senhor, pelo seu sangue, pelo teu nome, Jesus, nós podemos ser achados e chamados filhos de Deus. E Jesus, o Senhor disse, quando estava aqui, que o Senhor não nos chamaria mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o Senhor nos tem chamado de amigos, Deus, e eu não trocaria nada nesse mundo, nenhuma riqueza, nenhum dinheiro, nada, pela tua amizade, porque ela tudo. Porque eu jamais experimentei uma amizade como a tua, Jesus. Eu nunca tive um amigo que nem o Senhor. Jesus, o Senhor me protegeu desde antes, o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo, a todos aqui. O Senhor me defendeu no ventre da minha mãe, quando meu pai e minha mãe não me queriam. E o Senhor fez isso com uma porção das pessoas que estão aqui, porque o Senhor as escolheu. E porque, Deus, elas estão nos teus braços. Ou nós iremos para ti, ou Jesus voltará, porque nós cremos em todas as suas promessas, ó Deus, e no Senhor se baseia a nossa fé. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito, suas consolações, o poder e a unção do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, e acrescente fé,
para que você viva como Deus quer que você viva. Não pelo que vê, mas pelo que crê. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus é linda. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana super